Boa noite, este é o Ponto por Ponto, que entra em sua casa todas as quintas-feiras após o jornal principal para debater vários assuntos que marcam a atualidade, assuntos sociais que marcam a atualidade. E hoje, para debatermos, temos em estúdio dois convidados, que são Araújo, do Partido Frelimo, e também Silvério Runguane, do MDM. Passo já a cumprimentar. Boa noite, bem-vindos ao Ponto por Ponto. Boa noite, boa noite. Ótimo. Eu vou já começar por Silvério Runguane, que está ao meu lado, e perguntar qual é o tema que traz para debate. Bom, o tema que trago para o debate é o tema da ética pública, uma vez que o nosso país tem sido assolado por fraudes, corrupção, mentira e mortes completamente injustas. Então, isso nos remete à questão da ética na governação. Obrigada. Araújo, qual é o seu tema para debate? Por estarmos num momento em que a economia precisa do contributo das pequenas e médias empresas para o equilíbrio e crescimento, eu trago o contributo exatamente das pequenas e médias empresas para o equilíbrio da economia. Ótimo. Vamos mesmo começar com o tema ética pública de Silvério Runguane. Silvério Runguane, ética pública, por que a escolha deste tema? Bom, eu como disse, o nosso país tem sido abalado ultimamente por escândalos, roubalheiras, corrupção e mortes de toda sorte. É só para dar o exemplo que está a se falar da prisão do edil de Lixinga, acusado de corrupção. É verdade que as pessoas são inocentes até prova em encontrar, mas esta detenção significa que há indícios muito fortes. E a nossa justiça, que é uma justiça que demora, quando chega a prender um edil, digamos, do partido no poder, significa que tem indícios muito fortes da corrupção e outros crimes. Aliás, nós tivemos há pouco tempo na Machixe, o edil da Machixe, que foi também detido por corrupção, e até não sei até que ponto são válidos esses vídeos que nós vimos, assistimos a se combinar empreitadas, casos de corrupção daquelas graves. E então significa que está a se multiplicar esta ideia de que os bens públicos é para serem tomados, é para serem roubados, indiciando uma autêntica falta de ética e respeito pelas populações, pelo povo e pelo Estado. Esta mesma semana fomos sacudidos pela existência de uma vala comum. O nosso governo começou por dizer que não havia vala comum, aliás, já estamos acostumados, mas ficamos a saber hoje que a própria Liga dos Direitos Humanos confirma a existência destas valas. Aliás, as populações já o tinham dito e circulam imagens irrefutáveis sobre a morte de moçambicanos em situações completamente inexplicáveis. Não passa semanas que fomos sacudidos com essa questão dos escândalos, das dívidas, e mais uma vez o nosso governo, em vez de reconhecer que há problemas, veio desmentir, a dizer que não, porque estamos com um governo realmente que está muito associado à fraude e à mentira, que não reconhece os problemas. Aliás, hoje já o ministro das Finanças veio reconhecer que haverá problemas sérios na gestão do país, até levantou já a questão do orçamento retificativo, portanto, mas ao princípio não houve esta aceitação. Portanto, para mim são dois aspectos. Primeiro é a mentira. Sabemos que Maquiavel é que instituiu a mentira como uma estratégia de governação, mas é comumente reconhecido que a mentira em nada contribui para o bom andamento das sociedades. É uma falta de ética que só prejudica os povos. Temos a questão da corrupção, que é realmente
a falta de transparência, como aconteceu. São dívidas que não tinham sido declaradas, o governo não queria reconhecer a existência destas dívidas. E se nós associarmos a isto a fraudes eleitorais, que nós sabemos que a própria tensão política, os problemas que estamos a enfrentar hoje, derivam, digamos, numa fraude eleitoral. É preciso lembrar que para orquestrar uma fraude eleitoral é preciso corromper milhares de pessoas, desde os brigadistas, as instituições que tratam disso. Portanto, parece-me que estamos perante uma escalada da falta de ética, e, sobretudo ética pública, ética dos governantes, que é muito importante que as instituições que velam pela ética, de fato, possam ser chamadas, possam intervir cada vez mais, porque o que se trata em Moçambique é nada mais, nada menos que a falta de ética. E é preciso lembrar que foram matérias que no tempo que não existia, ou era doutrina, que depois da independência com o marxismo foram banidas, mas depois introduzidas. E ficamos a saber pela voz do Ministro da Educação que existe também questões muito ligadas à imoralidade nas escolas, daí que até teve que recorrer-se à ideia das saias compridas, quando o que devia acontecer é que se dispõe das saias e vistam-se de virtude, mas há um reconhecimento tácito com esta decisão do Ministro da Educação de que, de fato, muitos governantes moçambicanos, uma parte da sociedade moçambicana já está despida de virtude, e como tentativa de colmatar isto, então vamos às saias compridas, a sobretudo, como se fosse a roupa que é determinante e não o coração e a vontade das pessoas. Portanto, são estes aspectos todos que me fez pensar que, se calhar, é interessante, acho que o meu colega também do painel vai concordar, que façamos uma reflexão séria sobre aquilo que é a ética pública, sobretudo a ética na governação, para extirparmos a mentira, a fraude e a imoralidade como forma de estar e como forma de dirigir. Araújo, com esta explanação de Silvério Runguane, fica patente que é uma ferida na ética pública nacional. O que é que tem a dizer sobre isto? Muito obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de primeiramente explanar o meu tema e introduzir. Posteriormente poderei comentar a questão que me coloca. Terá o seu espaço para explanar, falar do seu tema, mas neste momento vamos debater o tema de escolha de Silvério Runguane. Porque me impõe, vou tomar a palavra. O que eu percebo são dois pressupostos iniciais, em que não podemos cair no equívoco de entender a ética e a moral. São dois pontos que se podem diferenciar, em que uma é basicamente a obediência às normas pré-instituídas, e a outra é a justificação pela razão dos atos ou das atitudes consideradas passíveis de serem praticadas dentro dos hábitos e costumes. Agora, o que apraz-me dizer neste momento é que há sim diversos aspectos que têm vindo a público, eu acho que já é domínio de todos, mas o que nós sabemos a partida é que até que haja a acusação formal, a existência de provas de práticas de atos ilegais ou de assassinato, como dizia o Dr. Runguane, nós temos que presumir a inocência de qualquer que seja membro da sociedade, membro de alguma organização, ou mesmo o Estado, como
normalmente temos que lançar as pedras. Obviamente, tem que ficar claro que enquanto o governo, o executivo ou então o responsável pela direção do Estado recai toda a responsabilidade de observar, de controlar e de monitorar tudo o que acontece. E quando há uma falha no processo de monitoramento, ainda que não seja necessariamente culpa do Estado, porque é o Estado, é culpa do governo, porque é o governo que dirige, porque é o governo que controla, porque é o governo que está à frente das rédeas da condução do país, tudo acaba recaindo ao governo. Mas o que quero neste momento trazer aqui para este debate é que antes de trazermos equívocos, antes de trazermos acusações, o que devíamos fazer não era necessariamente negar, não era necessariamente aceitar, mas sim provarmos que efetivamente esses atos são praticados por um ou outro ator. É isso que neste momento eu penso que devia-se trazer a público. Agora, aceita-se também que há sim atos de corrupção, isto não é de negar, há atos de corrupção, e o simples facto de vermos alguns membros, por exemplo, principalmente das autarquias, os próprios presidentes dos conselhos municipais a serem acusados ou indiciados ou mesmo detidos, isto, na minha opinião, mostra alguma maturidade, alguma consciência por parte das instituições do Estado em observar e fazer-se cumprir aquilo que são as normas, as leis, os regulamentos que comandam ou que guiam o funcionamento deste país. Eu penso que seria, neste momento, oportuno, em algum momento, aplaudir se nós temos casos de consciência como estes, casos de demonstração de maturidade como esta, em que membros do partido Frelimo, que são os presidentes dos conselhos municipais, são detidos. Isso tem que se aplaudir, porque é a tomada de consciência do próprio partido e do Estado em si, é a tomada de consciência da diferenciação que tem que haver entre o Estado e o membro do partido. É a tomada de consciência que tem que haver naquilo que é a gestão de coisa pública. Que a gestão de coisa pública tem que ser feita dentro das normas, independentemente de quem quer que seja. Eu penso que esta é um salto muito grande para um outro estágio, um outro estágio que nós estamos a viver neste momento, em que vemos os dirigentes a serem indiciados e até mesmo a serem presos. Eu penso que é mesmo algo para aplaudir e tomarmos como exemplo. Não é necessariamente um acontecimento que deve-se tomar agulha e picar, mas sim aplaudir e tomarmos isso como exemplo e seguirmos nas outras ocasiões em que atos do género vierem a acontecer. Mas o que se tem neste momento como informação até agora é que não há necessariamente provas que ditem efetivamente a prática de tais atos. Agora, se surgirem essas provas, assim que houver essas provas, neste momento eu penso que já podemos começar eventualmente a julgar ou a atirar as pedras suficientes para que as pessoas eventualmente Será que sintam... é sempre preciso termos provas sobre determinados casos que vemos, assistimos? Que tipo de provas é que seriam necessárias, por exemplo, para provar uma determinada situação? Como o caso agora dos corpos que foram descobertos em Gorongosa. Que provas é que precisaríamos para provar uma realidade daquelas? Pois, eu não ia comentar sobre os corpos, porque não os vi. Seria... Só pode comentar aliviado. sobre o que vê? Seria aliviado da minha parte comentar sobre os corpos, que eu não vi, porque é que eu não gostaria de comentar esse assunto, mesmo comentando, é que há informações diversificadas e díspares em relação a essa matéria.
Então, enquanto não tiver provas claras do que é, o que não é, eu penso que seria bastante difícil julgar, como dizia anteriormente, ou tomarmos alguma medida para este caso, sem saber efetivamente qual é a informação real. Se temos 100 corpos, se temos 13 corpos, se temos 16 corpos, essas informações... Eu acho que não interessa, nesse momento não interessa o número de corpos, interessa a situação. Um corpo para qualquer pessoa. É a situação, temos que olhar para a situação e não necessariamente para o número de pessoas que possam estar envolvidas numa determinada situação. Mas ok, eu gostava de perceber mais ou menos qual tem sido o papel da função pública, da Comissão de Ética Pública, Dr. Rumbano. Qual tem sido ou qual devia ser, particularmente da função pública? Comissão de Ética Pública. Bom, eu vou querer que esta pergunta seja respondida também por Araújo. É muito importante para nós procurarmos saber, de fato, o que é que essas instituições têm feito em prol da ética. Mas a minha percepção é que um sistema político funciona na globalidade, não é? Há de perceber que esta a ética pública que estamos a referir funciona como os tribunais funciona como a polícia funciona. E o que nós temos em Moçambique é uma podridão das nossas instituições, das instituições que deviam velar sobre esta matéria, é uma inércia, uma ineficácia, de fato, de bradar aos céus, na medida em que nem estão criadas as condições políticas, nem estão criadas as condições materiais. Basta pensar na forma como a Comissão de Ética Pública é formada, que ela emerge do Parlamento, e é evidente que o partido maioritário é que elege o maior número dos membros, e para além de sair já do Parlamento com a maioria do partido no poder, ainda temos o presidente da República, o governo, a nomear os seus membros. Portanto, temos que perceber que estamos diante de uma comissão que é a imagem e semelhança de quem a faz. E quem a faz é o governo. Portanto, eu quando estava a falar, por exemplo, da questão da corrupção, da falta de ética, eu não queria só me ater à questão, digamos, de Lixinga, que é apenas uma ponta do iceberg. Não queria me ater só à questão da vala comum, mas eu estou assustado se o meu amigo aqui não está escandalizado, não está horrorizado com só a simples ideia da existência de uma vala comum. Se tem 13 corpos, se tem 50, isso pouco importa. O que importa é que estão lá pessoas realmente que foram mortas em condições, em situações que ninguém sabe explicar, e como tal foi tirar de vida a inocentes. E ninguém vai responder, ninguém está a responder sobre isso. Eu quando falava da falta de ética, por exemplo, na gestão dos municípios, falei de Lixinga, que é o caso que está a sair agora, não é? Mas falei também do caso da Machixe, em que realmente o próprio edil também da Machixe chegou a ser detido por corrupção. Portanto, circularam vídeos que mostravam efetivamente atos de corrupção inegáveis, mas para o nosso espanto ele foi solto. Já os seus comparsas, os vereadores, estão às contas com a justiça, mas ele passeia a sua classe. Por quê? Porque percebemos que a maioria, neste caso o partido no poder, apercebendo-se de que a prisão desses edis, a prisão efetiva, implicaria a perca do mandato, e a perca do mandato não saberia se vão ganhar ou não aquelas câmaras, então eles optam por este meio de fugir, digamos, à justiça. Aliás, não é só nesses casos. Nós tivemos um caso gritante na cidade da Matola, em que quando a nossa bancada, portanto, teve os lugares que teve, passou-se, portanto, a oposição tinha pouco mais de 5%, mas com a MDM nas eleições passadas passamos a 46%, quando se perceberam que havia uma oposição esclarecida e um número suficiente, houve imediatamente a mudança do regimento. Portanto, no regimento antigo, para a concessão, por exemplo, de empréstimo, era preciso 2/3. Mas uma vez que já estava lá a oposição, o regimento foi alterado
para que a concessão de empréstimo passasse para a maioria simples, para a maioria absoluta, o que significa que o edil, com a sua bancada, passou a ter prerrogativa de endividar o município. Foi o que de fato aconteceu, aliás, alinhando-se aquilo que foi a governação que assistimos nestes últimos anos, que é endividar as instituições de forma irresponsáveis. Assistimos também na Matola aquela questão dos nados que foram encontrados numa lixeira, talvez estamos à espera das tais provas, mas até hoje o que saibamos é que nem o município foi responsabilizado, nem o gestor do hospital provincial fora, nem ninguém, portanto a culpa morreu solteira. Portanto, são esses casos que se vão repetindo aqui e acolá, e se estamos à espera de provas, então teremos que esperar sentado, porque nós estamos a falar de muitos e muitos problemas que não têm sido acautelados, não têm sido resolvidos, não têm sido responsabilizados. Estamos agora com essa questão da dívida. O próprio chefe do Estado já veio dizer que não, vamos assumir a dívida, não nos interessa quem fez a dívida, por que fez a dívida. Como assim? Porque nós gostaríamos de estar num Estado com responsabilização e não um Estado, um partido que está em subtilezas de distinguir se é ética, se é moral. O que está aqui, o que estamos a falar, para as pessoas que estão em casa perceber, estamos a falar e a condenar os maus comportamentos, sejam eles de índole ética ou moral. O nosso jovem acho que terá a oportunidade de nos explicar melhor qual é a diferença, ele que é entendido nessas coisas, mas o que nós estamos a falar é de maus comportamentos, é de comportamentos reprováveis, que aliás o próprio ministro da Educação chegou a dizer que bom, eu já não consigo impor a moralidade nas escolas, agora vão a pôr saias compridas, daqui a nada se calhar teremos que andar de sobretudos. Parece-me que o nosso Estado está a chegar a uma anarquia, está a chegar a uma situação de impunidade, a uma situação de corrupção, a uma situação de falta de respeito com os bens do Estado, que realmente está a se tornar descontrolado. Daí que o apelo que eu faço, por exemplo, no caso da machixe, de destino que estamos a saber agora, devia ser, sem peias, sem hesitações, esses de ser afastado e irmos para eleições intercalar, porque não podemos continuar só por meio de uma eleição a manter pessoas cujo comportamento já se mostrou que realmente é indigno e não é bom para o erário público, e não podemos andar aqui com histórias de investigações que não têm fim de procura. Não. Houve realmente na machixe corrupção que foi clara, tanto mais que alguns vereadores foram presos, e é preciso dizer que quem concorreu às eleições, quem é responsável não é o pobre vereador, é o próprio edil que se apresentou às eleições. É este que deve responder. O caso, estamos a referir dos nados na Matola, qualquer presidente da Câmara que é digno de si, ao ver que houve esse escândalo no seu município, o mínimo era por seu lugar à disposição. Estamos a falar de casos gritantes de falta de ética, de falta de respeito com os dinheiros públicos, de má gestão, de má governação, que é momento de fato de dizermos basta e não nos deixarmos enrolar mais com definições ou com inquéritos. Já foram feitos todos os inquéritos, já foram feitas todas as distinções. O que está em causa é que em Moçambique há de fato gestores que são ladrões, gestores que não respeitam a coisa pública, há governantes que mentem e mentem de forma descarada para o seu povo. A verdade é que há muitos gestores que deviam ser punidos, mas quem deve fazer não está a cumprir o papel por questões de índole partidária, de camaradagem, de nepotismo, que se o nosso país quiser caminhar para frente, quiser desenvolver, deve, digamos, abandonar estas práticas, e não são práticas que devem ser mantidas em nome de partidos, em nome de clientelismo. Não, todos nós, independentemente do partido, se há uma vala comum, há que rejeitá-la, se há corrupção, portanto, há que negar. Permita-me cortá-lo, nós vamos dentro de instantes
abrir linhas para os telespectadores deixarem ficar a sua opinião em relação a este tema de ética pública. Mas antes eu vou deixar aqui uma questão para Araújo. Em relação à dívida pública, particularmente, qual devia ser o procedimento da Comissão de Ética Pública, neste momento, que ainda não se pronunciou? Obrigado. Ainda antes disso, relativo às valas comuns, como vínhamos falando anteriormente, houve um mal entendido naquilo que eu vinha a falar. O que eu vinha dizendo é que me era difícil comentar exatamente pela disparidade das informações. Em nenhum momento deve-se recusar o sentimento profundo ou a dor por perda humana. Isso não se recusa. Se alguém morreu, é dor para todos. Não é dor só para o MDM ou para o Partido Frelimo, é dor para todos. São moçambicanos. Agora, o que eu recusava comentar era sobre o aproveitamento, desconhecendo quem efetivamente praticou o ato. O que é que nós estamos a fazer aqui é o aproveitamento. E, independentemente das informações serem díspares ou não, estamos a aproveitar a situação sem necessariamente termos informações exatas do que efetivamente aconteceu, quem praticou o tal ato. E simplesmente apontamos a belo prazer, indicamos alguém que tenha praticado. E esquecemos necessariamente da dor. Aqui não é a dor que está em jogo, é a indicação de quem é o culpado. É isso que estamos a fazer. Agora, o que eu estava a apelar é sentirmos e junto procurarmos quem é o culpado efetivamente. E isso é que tem que acontecer. Isso é que tem que acontecer, tanto da Frelimo, assim como de outros partidos. Procurar quem efetivamente praticou e não apontarmos o dedo e deixarmos sentirmos efetivamente, e deixarmos de trabalhar, deixarmos de procurar quem cometeu o tal ato. Agora, em atos de corrupção acontecem em qualquer sítio. Nós, se formos a ver, por exemplo, a maioria dos partidos políticos que nós temos aqui em Moçambique, eventualmente não tenham as suas contas auditadas em algum momento. Isso também mostra a falta de ética a partir dos partidos políticos, a partir de pequenas organizações que nós devíamos começar a partir de lá a limar. Não começa necessariamente, não é o começo aqui onde nós estamos, começa da base, começa de pequenas coisas. E isso também devíamos trazer aqui à tona a debate. Agora, falando em relação ao procedimento que devia se tomar relativo à dívida pública, é uma dívida pública, é dívida de todos nós, é uma dívida, na minha opinião, neste momento já reconhecida pelo Estado e assumida, e à partida, o que devia ter sido feito, na minha opinião, era o erro ou a falha que se nota aqui é a questão da publicação da dívida. É a falha que se nota, na minha opinião. Mas a dívida, em algum momento, a dívida pública, em algum momento, ou os gastos, vamos começar, por exemplo, pelos gastos públicos. A questão de gasto público, por exemplo, que é necessária na economia para fazer a própria economia crescer. Vejamos, por exemplo, a nossa economia tem digamos assim, uma fraqueza no que diz respeito à produção por si própria. Põe o número. Precisa de quando em vez da mão do Estado, da intervenção do Estado. E esta intervenção do Estado, em algum momento, pressupõe que o Estado gaste para permitir o crescimento da economia. E se o Estado não tem recursos para gastar, para impulsionar o crescimento da economia, o Estado recorre a dívidas. Recorre a dívidas. E são essas dívidas que vão permitir com que o Estado tenha recursos para efetuar esses gastos que vão impulsionar a economia, principalmente a produtividade que nós queremos na nossa economia. Agora, eu não vejo necessariamente falhas nos gastos públicos. O que eu vejo que devia ter acontecido é o debate de cada gasto público que é efetuado. É isso que devia acontecer. E, obviamente, que há também um determinado tipo de gastos públicos que não são necessariamente de domínio coletivo. Não são necessariamente de domínio coletivo, por quê? Porque se forem de domínio coletivo, podem criar, de alguma forma, algum mal-estar e alguma instabilidade. Olha, todo um país... Deixe-me só interrompê-lo para dizer ao nosso telespectador que pode, a partir de já, ligar-nos e deixar ficar a sua opinião sobre este tema em discussão ética pública. Pode, então, deixar ficar a sua opinião.
pode continuar com o seu raciocínio. Pois, eu dizia o seguinte, todo um país que se quer soberano e sustentável recorre em algum momento a gastos públicos. Estou a repisar aquilo que eu dizia. E se não tem recursos para consumir ou para gastar, recorre a empréstimos ou recorre a recursos de terceiros. E esses terceiros não conhecemos quem são. Se estiverem disponíveis a nível nacional, podemos fazer uma dívida interna. E se não estiver a nível nacional, fazemos a dívida externa, para garantirmos a sustentabilidade do Estado. Vou novamente trazer aqui a questão da falha que foi cometida. A única falha que eu acho que é passível de se debater é a informação oportuna na hora. É a falha que se nota. Devia haver informação no momento sobre o quanto, onde e como que são aplicados os recursos. E não necessariamente os recursos como tais. Já temos o primeiro telespectador em linha. Boa noite. O seu nome, de onde é que nos fala? Boa noite, telespectador em linha. De onde é que nos fala? Perdemos então o telespectador em linha. Silvério Runguane, em relação... Já temos, sim, o telespectador em linha. Boa noite, o seu nome, de onde é que nos fala? Boa noite, telespectador em linha. Boa noite, o seu nome, de onde é que nos fala? Aqui é o Dinho, fala da Machaquena. Mateus? Dinho. Dinho de Machaquena. Dinho, pode já ficar a sua opinião em relação ao nosso tema em debate? Praticamente estou aqui a acompanhar o tema desde o princípio. E o que é que tem a dizer? Não, o que eu tenho a dizer é um assunto muito simples. Eu sinto muito pela dívida pública, que é dita no momento que é a dívida pública. Mas o que eu sinto mais é porque a gente não sabe por que esta dívida houve, o que a dívida fez. E a gente não vê nenhuma estrutura em casa que nos diz que esta dívida fez isto e que o povo tem que pagar. E a gente não sabe o que é que temos que pagar. E hoje em dia estamos a pagar casos que a gente não sabe, mais explicadas. E isso cria um transtorno para nós. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Continue acompanhando a TV Sucesso. Obrigado. Silvério Runguane, estas alturas em que se fala da dívida pública, não era momento propício da Comissão se pronunciar? Não, mas é isso que lamentamos. Por isso que eu dizia que esta comissão foi feita à imagem, digamos, de quem a criou. Portanto, a Comissão de Ética Pública nunca se pronunciou em momento nenhum, que nós saibamos. Já veio a ordem dos advogados a dizer, sim senhor, há matéria suficiente para crime, a Procuradoria deve funcionar. Já vieram muitas instituições, partidos políticos, sociedade civil, já se reuniu a dizer esta questão da dívida tem que ser esclarecido, há que haver responsabilização, mas aquele que devia pronunciar-se, que é a ética pública, nenhuma palavra. Portanto, estamos todos, de fato, transtornados sem perceber, mas é algo que é fácil de perceber, porque não é só isso, é de perceber que mesmo um provedor da justiça também ainda não se pronunciou. Portanto, as nossas instituições enfermam de uma certa podridão, de uma certa inércia, porque, afinal de contas, no momento em que nós precisamos dessas instituições, é no momento que essas instituições nos faltam, não é? Portanto, para dizer que eu concordo com aquilo que estava a dizer o telespectador, quando referiu muito bem que, olha, nós já estamos a perceber por que somos pobres. Afinal, a nossa pobreza deriva
da má governação, deriva da má gestão, deriva do enriquecimento de alguns. Ou seja, há alguns que vão metendo as mãos na coisa pública, nos dinheiros públicos, e enriquece, e nós ficamos cada vez mais pobres, e depois vem nos dizer que há dívidas que não devem ser do domínio público. A minha pergunta é, na hora de receber o dinheiro não é domínio público, mas na hora de pagar já é domínio público. Porque hoje o Ministro das Finanças veio reconhecer que há de haver realmente apertos. Agora, não disse que, bom, esses apertos será só para aqueles que enriqueceram, lucropilotaram, se receberam esse dinheiro, é para todos. A minha pergunta é, por que quando é para receber, é só alguns? Quando é para receber, tem que ser em segredo. Mas quando é para pagar, já temos que pagar todos, temos que todos arcar com as consequências. Para dizer que não há nada que justifica que o Parlamento, por exemplo, não tenha sido informado. Portanto, acho que o colega concorda que não há razão objetiva para que o governo não tenha cumprido com aquilo que manda a lei orçamental, não há razões para que o governo tenha violado o artigo 179 da Constituição, porque, afinal de contas, o próprio governo, através do partido que o suporta, é também signatário destas leis. Portanto, não me parece, e acho que isso há de concordar comigo, que não existe nada na governação que justifica a violação das leis. Portanto, se nós começarmos a dizer que pode a ética ser violada, podem as leis serem violadas por causa de interesses ou, portanto, pretensos vamos receber mais interesses um do telespectador Estado, em linha. Boa noite, telespectador em linha. De onde é que nos fala? Boa noite, telespectador em linha. Sim, boa noite. Boa noite, o seu nome, de onde é que nos fala? O Leonard Nildo. Milton? Nildo. Nildo, de onde é que nos fala? Bairro do Lano. Nildo, qual é a sua opinião sobre a ética pública? Em primeiro lugar, saudar o painel. E para falar da dívida pública, dizer que, infelizmente, nós estamos a viver num país onde as coisas não estão a fazer sentido. Tipo, estamos a ser roubados, estamos a ser enganados. Às vezes, eu paro para me perguntar onde é que está a MDM, onde está a Renam, para escrutinar os membros do governo. Porque eles no parlamento não estão a fazer sentido. Havia uma necessidade deles se fazerem sentir para nós podermos ver que eles merecem uma confiança. Porque onde está a MDM, onde está a Renam, quando a Frelimo faz esse tipo de coisas? Quando a Frelimo rouba o povo dessa forma, porque isso é um roubo que está acontecendo. Moçambique foi roubado, o povo moçambicano foi roubado. E vai ter que arcar pelas consequências. Alguns estão a viver bem e o povo moçambicano não está na situação em que está. Então nós temos que ver isso. Então sinceramente eu peço que o parlamento se faça sentir, os partidos da oposição se posicionem severamente para que essa situação possa ter um desfecho. E o povo moçambicano não pode continuar a ver assim. Em Moçambique tem que haver democracia. Esse é o princípio do desenvolvimento de um país. A democracia, não nos papéis, mas que a democracia passe a ser materializada em cada dirigente. O que aconteceu em Lixinga, que aconteça também em Maputo, em Gaza, que aconteça também na Matola, para que esse país possa andar, que o povo se possa fazer sentir e possa sentir o esforço do governo para que esse país possa desenvolver. Obrigada, Nildo, pela sua participação. Boa noite. Obrigado. Ficou aqui uma provocação para o MDM, mas eu já não vou deixar Silvério Ronguano de justificar o comentário à volta deste assunto, porque estamos mesmo a correr com o tempo e vamos passar para... Já não vamos atender nenhum telespectador agora, já não vamos atender nenhum telespectador sobre este tema, porque já vamos passar para o nosso segundo tema, que é contributo das PMEs para o equilíbrio da economia. Araújo, por que a escolha deste tema? Bem, antes de ir ao tema, ainda sobre a dívida pública. Vai sobrar pouco tempo para o tema PMEs, Araújo. Mas há aspectos que precisam ser expurgados até ao limite, acredito eu. O que é que tem que se entender aqui é uma coisa simples, é que se há
responsáveis se há alguma dilapidação de recursos públicos, se prova que há dilapidação de recursos públicos e há responsáveis, os responsáveis devem responder. Mas, como dizia anteriormente, é que em algum momento pode-se cair no mesmerismo de não procurarmos efetivamente o que é que acontece ou o que é que aconteceu e caímos na hipnose coletiva de pensarmos ou de definirmos o que é que aconteceu. Eu penso que devíamos nos empenhar todos, enquanto um povo, saber o que é que aconteceu, depois chamarmos os responsáveis, não a belo prazer indicarmos os responsáveis, estamos em casa, indicamos os responsáveis, mas sim procurarmos justificar porque é que este e aquele é responsável e porque é que justificamos ou porque é que dizemos que há dilapidação do erário público. Eu penso que este é o ponto de partida que devíamos ter. Agora, quanto ao contributo das pequenas e médias empresas para o equilíbrio da economia, eu trago este tema por achar as pequenas e médias empresas a base o tecido, neste caso, a base do tecido de desenvolvimento do país. Porquê? Porque as pequenas e médias empresas estão em todos os setores e adaptam-se muito facilmente a esses setores e segundo os dados que nós temos do Instituto Nacional de Estatística, perfazem entre 90% a 95% das unidades industriais, comerciais e de serviços por país afora. E também são essas empresas que garantem, neste caso, aquilo que é a coleta de renda para o Estado. Estamos a falar dos impostos de diversa ordem e das diversas taxas, os que mais contribuem para este quesito são as pequenas e médias empresas. Fora disso, nós também consideramos este tema bastante pertinente para este debate por, neste caso, criar oportunidade para diversos estratos da sociedade, principalmente para jovens, falo também como representante dessa faixa etária. São as pequenas e médias empresas que acolhem mais jovens para o emprego e que produzem também mais oportunidades de emprego. Não estamos a dizer tão somente das pequenas e médias empresas existentes, mas também aquelas que os jovens diariamente vão criando, desde as micros, as pequenas e as médias. Não nos interessa aqui o conceito de definir o que é, o que não é, mas o que nos interessa é o impacto que essas pequenas e médias empresas trazem para o Estado. Agora, há um outro aspecto que pode ser discutível de como é que surgem essas pequenas e médias empresas. Eventualmente, algumas surgem para o caso recente do mercado moçambicano, em que podemos constatar que algumas surgem a jusante, outras a montante, atrelados aos grandes projetos. E que em algum momento isso dificulta o funcionamento das próprias empresas quando os megaprojetos não respondem efetivamente às necessidades no que diz respeito à questão do financiamento, à questão da capacitação técnica e capacidade humana e a qualidade dos próprios bens e serviços fornecidos por essas empresas. Mas nós acreditamos que para o equilíbrio da economia, neste momento em que estamos numa crise cruzada, digo cruzada porque nós estamos a responder a um impulso externo, de uma crise externa, e que se cruza com a crise que nós já temos internamente, a crise de produção. O nosso país produz um pouco, tem uma deficiência de produção para a sua subsistência, não é? Então, eu acredito que são as pequenas e médias empresas que podem estabilizar a economia, principalmente o setor real, o setor de produção, através, primeiro, da massificação das pequenas e médias empresas, segundo, da organização das pequenas e médias empresas, terceiro, pelo financiamento ou disponibilidade de várias linhas de financiamento ou mesmo linhas facilitadas de financiamento para
o desenvolvimento de atividades comerciais ou industriais ou de serviços por parte das pequenas e médias empresas. Quarto, a questão da internacionalização das pequenas e médias empresas. Nós temos em algum momento alguma capacidade para competir com alguns países, mas por falta daquelas condições anteriores que eu referi anteriormente, o financiamento, a capacidade técnica, a capacidade humana, acabamos nos limitando em fazer aqui no mercado interno. Mas é prioridade, segundo as informações que todos nós conhecemos, do Estado moçambicano, criar um ambiente de negócio favorável para as pequenas e médias empresas, começando pelo financiamento, que nós temos algumas linhas públicas insuficientes em algum momento, mas que já estão criadas dentro das condições disponíveis. Podemos falar, por exemplo, do famoso Fundo de Desenvolvimento Distrital, o famoso 7 milhões, os FAIs, que é o Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis, o ProJovem, o PERPO. Eu estou a referir-me a esses elementos como iniciativas que mostram uma boa vontade de impulsionar o surgimento, a maturidade, a maturação e estabilização das pequenas e médias empresas, de modo a continuarem a suportar a economia, a continuarem a expandir as oportunidades de emprego e de geração de renda para os jovens moçambicanos, que afinal de contas são a base ou a faixa maioritária desta nossa população no Moçambique. Silvério Rondano, as pequenas e médias empresas podem ser tomadas como fontes para galvanizar a economia nacional? Sem dúvida, eu queria me juntar às lamentações que o jovem está aqui a fazer, no sentido, quando estamos a falar de pequenas e médias empresas, outros falam-se de montantes, mas nós estamos a falar de coisas concretas, estamos a falar de cabeleireiras, estamos a falar de pedreiros, estamos a falar de carpinteiros, estamos a falar de pessoas que têm transporte, estamos a falar de pessoas que estão a explorar barracas. Portanto, estamos a falar destas coisas concretas, desde quem tem uma pequena empresa de cabeleireiro, uma pequena empresa de restauração, vulgo barraca, pequena empresa de transporte, vulgo chapa. Portanto, estamos a falar destas realidades. E quero concordar aqui com o meu colega que estas pessoas que fazem Moçambique real, que sustentam o nosso povo, incluindo as senhoras que vendem pão, quer dizer, estamos a falar desta realidade e nós percebemos que essas pessoas todas realmente são quase órfãos do seu governo, estão completamente abandonadas, e não é só ser abandonadas, mas até estes acabam por ser vítimas. Portanto, nós esperávamos que essas pessoas, o governo viesse em seu auxílio, mas pelo contrário, o que nós vemos que essas pessoas são vítimas de cobranças ilícitas, essas pessoas veem os seus empreendimentos destruídos, ora porque não devia estar a vender ali, devia vender acolá. Não há nenhum estímulo. Parece-me que estou até admirado ao ouvir que há esses fundos todos. Acredito que a mamã que está ali em casa, o papá que está ali em casa, incluindo os jovens que estão ali em casa, também deve estar espantado, que afinal há quem recebe. Como é que são os jovens? É fundo distrital, é fundo... Portanto, parece que há milhares e milhares de fundos, mas esses fundos são todos canalizados para um pequeno grupinho que as abocanha e serve-se deles, enquanto que os verdadeiros trabalhadores, aqueles que trabalham, aqueles que alimentam o nosso povo, sabe que foi até a custo que a minha bancada, como estava a falar também, portanto, o que os partidos estão a fazer, o que o MDM está a fazer. Eu queria até elucidar o espectador que levantou essa questão, que desde que foi despoltada essa dívida, tem vindo, eu pessoalmente, mas outros colegas do MDM, que estamos de televisão em televisão, de jornal em jornal, a tentar exigir que haja esclarecimento cabal destas coisas. Da mesma maneira que estamos a dizer que se existem esses fundos, não podem ser fundos partidarizados, não pode receber um pequeno grupo, uma pequena elite, só os jovens filhos do papá. Não, tem de ser fundos
que aquela cabeleireira recebe, que aquele pequeno padeiro também recebe, que aquele dono daquele chapa também recebe, aquele carpinteiro, aquele pedreiro, porque acho que todos concordam comigo que nem o pedreiro, nem o carpinteiro, nem a cabeleireira, nem o chapeiro recebem, digamos, esses fundos. Antes, pelo contrário, os municípios vão, estamos a falar sobretudo aqui de Maputo e Matola, sobretudo, que nós temos visto que muitas mamães que vendem são vítimas de extorsão. Estamos a ver que muitos chapeiros têm sido, aliás, há dias até houve paralisação aqui na cidade de Maputo, porque os chapeiros estavam a sentir que estavam a ser vítimas do Estado, que não só não os ajuda, como ainda vai tirar o pouco que estas pessoas têm. Portanto, não há dúvida, e nisso concordo com este jovem, quando diz falta financiamento, falta um governo interventivo que apoie e alavanca o seu povo, falta aqui um Estado que olha para aquele jovem que está a produzir, aqui já no Infulé, na Vale, que possa dizer, olha, o que é que precisa de incentivos agrícolas para que possa produzir mais nhangana, que é criador, que possa ter mais incentivos. Pelo contrário, só de fato alguns graúdos é que sabemos que enriqueceram e fizeram fortunas, alegadamente criando pátios ou outro tipo de serviço, mas a verdade é que o trabalhador moçambicano, o pequeno empreendedor, que estamos a falar destas senhoras, destas mulheres que têm cabeleireiras, destes pedreiros que constroem estas mações, destes carpinteiros que estão a colocar portas nestas mações, desses chapeiros que vão acordar hoje, digamos, amanhã às 3 a transportar o nosso povo, destas mamães que estão a alimentar o nosso povo nos mercados, vendendo, esses jovens que vendem roupa em todas as esquinas. Nós sabemos que estes, de fato, não tem quem os acolha. Foi a custo e até com risco de serem considerados loucos, quando o MDM propôs a ideia de que deviam também beneficiar de segurança social para os informais. Foi a custo que nós conseguimos que isso fosse possível, e mesmo agora que a lei para a segurança dos informais foi aprovada, não vemos nenhuma publicidade a ser feita, não vemos nenhum recenseamento dessas pequenas e médias empresas para que possam entrar no sistema, não vemos nenhuma abertura para que, de fato, possam ser incluídos. Portanto, gostaria, de fato, como jovem aqui, que esta massa trabalhadora, estes empreendedores que fazem Moçambique real, pudessem sentir o carinho do Estado, primeiro, não sendo perseguido pelo mesmo Estado, segundo, recebendo todo tipo de apoio e incentivo, como acontece, digamos, em muitos países do mundo. Portanto, não há dúvida, e neste sentido, quero apoiar, de fato, o jovem aqui por trazer a ideia de que temos que assistir mais os nossos pequenos empreendedores, temos que massificar esses fundos. Esses fundos não podem ser só para uma pequena elite dos filhinhos e filhinhas da mamãe e do papai, não. É para os trabalhadores, aqueles que alimentam, aqueles que servem, aqueles que transportam, aqueles que trabalham, digamos, para o nosso povo. É isso que esses jovens, que essas mães, esses pais e todos esses moçambicanos merecem e deviam merecer, sem excluir os pequenos camponeses que nas aldeias, digamos, cultivam para alimentar. Fala-se de grandes produções de agricultura, mas de fato, para nós termos milho, termos ralho, termos arroz, são pequenos camponeses que a sua conta e risco trabalham sem nenhum apoio do Estado. Se eu estiver errado, o jovem aqui poderá me dizer qual é o apoio que é dado, por exemplo, ao camponês e quantos camponeses o terão recebido, quantas cabeleireiras receberam o tal fundo, quantos transportadores recebem os tais incentivos. Portanto, eu, neste sentido, concordo contigo, jovem, há uma necessidade muito grande de o nosso Estado respeitar os empreendedores, ajudá-los com políticas concretas, com incentivos concretos, conhecidos, públicos e massificados, sem burocratismo, que qualquer trabalhador possa, querendo, aceder a esses fundos, porque se isso não for feito, como não está a ser feito, o que vamos assistir é um empobrecimento cada vez maior dos que trabalham, porque esses pequenos produtores, esses pequenos empresários não recebem nenhum fundo, ao contrário, outros chamados grandes empresas, cuja sede não se lhe conhece,
onde é que funciona, cuja atividade não se lhe conhece, recebe milhares. A minha pergunta é, não sei se concorda comigo, esses 950 milhões que foram dados, por exemplo, à Proíndicos, uma empresa que não conhecemos os PCAs, nem os corpos sociais, nem onde ela funciona, não deveriam ter sido dados a esses pequenos empreendedores? Silvério Runguano, já não temos tempo. Araújo não poderá responder a esta questão desta vez. Vamos esperar que da próxima provavelmente possa ajudá-lo a responder a esta pergunta. Mas só considerações finais em 30 segundos para fecharmos o programa. Pois, é de alguma forma chocante para mim ter essa informação de que o Dr. Runguano não tem a informação da disponibilidade desses diversos fundos que estava a relatar aqui. Esses fundos são públicos e a informação é pública. Eu penso que todos deviam conhecer. Agora, o que eu acredito é que, em primeiro lugar, se há uma iniciativa, essa iniciativa tem que ser parabenizada. Há uma iniciativa, há uma intenção boa. A intenção foi da criação desses fundos. Essa é a boa intenção. Agora, há uma incapacidade, como há em todos os setores, de cobertura de todos. A incapacidade é generalizada de cobertura de todos. Inclusive as PMEs reclamam a morosidade e a burocracia na aquisição desses fundos. Isso acontece. Por quê? Porque em algum momento esses fundos não estão disponíveis, não há disponibilidade em termos líquidos de dinheiro, mas sim esses fundos, a ideia dos fundos é esta que nós chamamos de atenção para ser parabenizada, porque a ideia é boa. A ideia é boa de disponibilizar os fundos para o apoio a pequenas iniciativas. E muitos pequenos empreendedores já se beneficiaram dessas iniciativas. Mas há tantos outros que ainda não se beneficiaram, que ainda estão à espera dessas iniciativas e precisam. E que poderão ter a oportunidade ou não, dependendo das circunstâncias da disponibilidade. Por isso eu trago este tema aqui para exatamente chamar a atenção para a produtividade do Estado, todo um país, todos nós contribuirmos para a produtividade deste país para garantir com que haja recursos para serem redistribuídos para os mais necessitados. Araújo, obrigada, representante aqui do Partido Frelimo, e também Silvério Runguano, que é deputado do MDM. Gratos pela atenção dispensada. Estivemos aqui a discutir temas que dizem respeito à sociedade moçambicana, ética pública e também contributo das pequenas e médias empresas para o equilíbrio da economia nacional. Nós voltamos próxima quinta-feira, após o jornal principal, para mais um programa Ponto por Ponto. Boa noite.